Vamos lá, verso 1 de Marcos capítulo 16 diz assim: ao entardecer do dia seguinte, Jesus já tinha morrido, às 15 horas da sexta-feira, e quando entardeceu na sexta-feira, lembrando que o sábado começava às 18 horas da sexta-feira, tá? O horário era assim, o sábado começava às 18 horas da sexta-feira e terminava às 18 horas de sábado. Então, ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, aqui então era após as 18, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito, ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, olha que interessante, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Beleza, Ellen? A gente comemora hoje a Páscoa. Como é que surgiu? O que significa Páscoa, gente? Vamos lá, para vocês não dormirem. Passagem. Mas que tipo de passagem é? O anjo da morte. Isso aí, a libertação do Egito, na 10ª praga. A última praga, quem lembra qual que era? A morte dos primogênitos, Faraó não queria deixar o povo de Deus sair da escravidão. Então, o que o Senhor falou? Vocês vão matar um cordeiro, tá? Um cordeiro sem mancha, sem defeito, vão prepará-lo, vocês vão se arrumar para sair, vocês vão comer em pé, e vocês vão celebrar esse momento de resgate. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais da porta, na parte de cima da viga e lateral, e quando Deus enviar o anjo da morte para matar os primogênitos dos egípcios, porque Faraó se rebelou contra mim, os filhos de vocês não morrerão. Os filhos, uma aguinha para a Lu aí, Lu? Ajuda aí, vai, uma água. O filho de vocês não morrerão. Então, passagem o quê? O anjo passou por cima onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte. Então, última refeição, o anjo da morte passou por cima, sangue no batente, viga das portas, sangue derramado, alguém morreu, um cordeiro morreu. Hoje o tema da mensagem é obstáculos que Deus já removeu e muitos não perceberam. Deus já removeu vários obstáculos e tem gente presa em alguns obstáculos que, por meio da ressurreição de Jesus, já foram removidos. A gente leu aqui que as mulheres, após terminar o sábado, após as 18 horas de sábado, que elas foram comprar os perfumes para fazer a unção do corpo de Jesus. Então, havia um obstáculo, havia uma noite, elas não podiam fazer alguma coisa, havia uma pedra que deveria ser removida, que é muito maior do que as forças delas. Elas sabiam que não tinha força, então gera sensação de potência, gera desânimo, o que eu vou fazer? A primeira reação poderia ter sido de desistência ou de frustração. A pergunta foi: quem removerá a pedra para a gente? Quem removerá a pedra para a gente ungir? O objetivo era ungir o corpo de Jesus. E era muito importante esse ato da unção do corpo. Utilizavam óleos com o objetivo de fazer uma preservação temporária
Jesus não teve um velório, não teve um momento de preparação na visão daquelas mulheres adequado conforme ele merecia. Por isso que elas foram, por isso que elas se arriscaram. A unção era utilizada também para substâncias com aromas, um perfume para atenuar o mau cheiro. Era também respeito, era luto, era honrar quando se ungia o corpo de alguém que tinha morrido. Então era culturalmente muito importante, emocionalmente muito importante, e era um amigo delas. Elas precisavam fazer isso. Quem então removeria a pedra do túmulo? Aí a gente aprende o seguinte, que Deus removeu a dependência e o medo do tradicionalismo e fanatismo religioso. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé ficaram esperando o relógio do sol dar às 18 para poderem fazer algo que honrava alguém, para fazer algo que reconhecia a amizade com alguém, a ligação emocional, a ligação espiritual, e havia uma tensão entre a lei e a urgência e o bem a ser feito para alguém. Mas o objetivo da lei não era impedir alguém de fazer o bem. O objetivo de guardar o sábado era honrar a Deus. Era você parar de trabalhar por um período para meditar nas coisas de Deus. Para estar em família, para estar entre amigos, para estar na sinagoga, para estar no templo, honrando a Deus. Então elas esperaram entardecer, passar das 18 horas de sábado, para poderem fazer algo de bom para alguém, para reconhecer a honra, o cuidado com um corpo falecido. E o Evangelho deixa bem claro que o sábado foi para o benefício da humanidade. E não para a humanidade ser escravizada no sábado, mas a religião tradicionalista. O que é tradicionalismo? Nada contra a tradição. Tradição é importante. Tradição preserva. A tradição honra o esforço daqueles no passado lutaram pela preservação da fé. Mas o tradicionalismo criou, além das 613 leis de Moisés, mais de 3.500 outras leis. E uma delas é o seguinte: você não pode nem fazer o bem para alguém, você tem que paralisar totalmente. E nem o bem você pode fazer. Aí Jesus, combatendo o tradicionalismo religioso, que focava mais na aparência e não na sinceridade de coração, ele quebrava o sábado quando era conveniente a ele. Ele quebrava sábado. Tem um texto aqui, dois textos. Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Em Marcos capítulo 2, a tensão com os religiosos da época é porque Jesus estava curando no sábado, estava libertando pessoas no sábado. E não podia, na tradição deles, no tradicionalismo dele, regra religiosa, não pode. Tem que cumprir a regra religiosa, mesmo que tenha que fazer o bem, mesmo que tenha que salvar alguém. Aí Jesus, em Mateus capítulo 12, a mesma coisa, a mesma tensão. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Por quê? A hipocrisia falava assim: você não pode fazer nada no sábado, mas se uma ovelha caísse no buraco, o cara olhava para um lado, olhava para o outro, ia lá e tirava. Porque na regra que eles criaram, não podia fazer esse tipo de esforço no sábado. Você tinha que parar. Mas porque ia custar uma ovelha, o valor, eles olhavam um lado para o outro, não tinha ninguém, pegava e puxava. E Jesus falou: quando cai uma ovelha no buraco, vocês tiram. Agora eu curei uma pessoa, a lei permite que se faça o bem no sábado. Então, para fazer o bem, não precisava ter essa rigidez, mas eles criaram uma rigidez. Aí Deus estabeleceu o sábado por causa do homem, para fazer bem a nós, por causa do ser humano. Então aquelas mulheres ficaram esperando terminar as 18 horas do sábado. Então elas ficaram como se fosse numa largada, não tem a Olimpíada, agora vamos esperar da hora às 18 para a gente partir para comprar e depois ungir o corpo de Jesus. Elas então, mesmo assim, elas estavam correndo um risco. Mesmo assim, elas estavam colocando em risco, porque elas iam sair após o sábado, iriam lá no túmulo de Jesus,
e os religiosos da época não queriam e perseguiam os seus seguidores. Mas Deus, melhor dizendo, o Pai, na sua providência, o que ele fez? João capítulo 19, 38 a 40 diz que José de Arimateia, foi até lido aqui, ou cantado, foi cantado? José, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, secreto por quê? Corria risco. Porque ele temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele quem? Nicodemos, né? O homem que tinha ido conversar com Jesus à noite, está lá em João capítulo 3, Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Gente, é muita coisa. 35 litros. Seguindo os costumes judaicos do sepultamento, envolver o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. Ou seja, mais 2 pessoas que se arriscam para tirar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus, enquanto as mulheres não, pelo visto, elas não viram essa cena. Então elas queriam fazer o que elas foram impedidas de fazer, mas 2 caras lá antes de começar o sábado já tinham antecipado. Então, enquanto o tradicionalismo religioso impede os frágeis de fazer o bem, Deus usa pessoas de outra maneira. Então Deus remove a dependência, o medo desse tradicionalismo fanático, perigoso, né? Você talvez possa ter encontrado e visto alguns cristãos perigosos, porque eles querem matar com base na lei os pecadores, eles querem restringir, eles acham que restringir liberdades vai fazer alguém uma pessoa melhor, mas não, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Nicodemos, que usou 35 litros de óleo para ungir Jesus, foi ensinado, o mestre Nicodemos foi ensinado por Jesus, que não é pelo Espírito, não é da carne, não é da vontade da natureza humana, não é por esforço humano, é algo milagroso, é como se fosse um vento, o vento vem e vai, você não sabe de onde vem, de repente alguém nasce de novo, alguém começa a crer, é Deus quem faz isso. E não é atos restritivos de tradicionalismo fanáticos e religiosos. Então tem gente que usa o nome de Deus para colocar medo, tem gente que usa o nome de Deus para podar, para tirar algumas liberdades das pessoas, para que elas se sintam amadas por Deus ou que se sintam performantes da sua salvação, e não existe isso. Então 3 mulheres e 2 homens simbolizam aqueles que são oprimidos pelo sistema religioso. Simbolizam aqueles que colocam em risco, se colocam em risco objetivando honrar a Jesus, mesmo que sejam oprimidos pelo sistema radical. Aí tem uma frase assim, gera uma frase, isso tudo aí, ó. A sua identificação com Jesus o colocará no maior perigo diante de um sistema religioso fanático. A sua identificação com Jesus o colocará no maior perigo diante de um sistema religioso fanático. Quantas pessoas estão em lugares que, quando começam a questionar algumas atitudes de lideranças religiosas opressoras, começam a serem perseguidas dentro desses ambientes, porque elas se identificaram com Jesus. Se identificaram com Jesus, e Jesus sempre se opôs a esse tipo de sistema de tradicionalismo que não foi criado por Deus. Aqueles que se identificam então com Jesus enfrentam esse sistema e se colocam em risco e recebem coragem para prosseguir. Imagine 3 mulheres saindo pela madrugada para ungir o corpo de Jesus. Coragem. Somente as 3. Sabe por que foram as 3? Elas não chamaram os outros? Que os outros estavam trancados. Os outros estavam chorando. Estavam com medo da perseguição. Olha que exemplo maravilhoso, né, da coragem dessas mulheres. E Nicodemos e José de Arimateia também enfrentaram esse medo. Outra coisa que a gente aprende é que Deus removeu a nossa identidade em Adão
e a consequente sentença de morte. Ou seja, não houve rito funerário de Jesus. Não houve velório de Jesus. O rito funerário na época eram 7 dias de velório. Ou melhor, a pessoa ficava um tempo exposta, mas ela era colocada num túmulo, mas o luto era 7 dias dentro de uma casa, recebendo pessoas e lembrando do falecido. Não houve rito funerário de 7 dias e nem houve decomposição do corpo de Jesus. O corpo de Jesus não se decompôs. Não deu tempo para se decompor. Por quê? Havia uma profecia no livro de Salmo. Tu não deixarás a minha alma entre os mortos e nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Em Atos dos Apóstolos, um dos apóstolos cita esse texto aqui, que Jesus nem apodreceu no túmulo. Então a ressurreição profetizada aqui, não anula a nossa tristeza de luto, a nossa dor quando alguém parte. Não anula seus sentimentos, suas emoções, mas ela redefine a nossa perspectiva sobre a morte. Jesus nem apodrecer no túmulo, nem se decompor no túmulo, nos dá a esperança que a morte não é mais o fim, mas uma passagem para a presença do Senhor. E aí a gente pode honrar os nossos entes queridos que vão se decompor, mas isso nos ensina que Deus tem poder sobre a matéria ao ponto de que Ele reconstitui a vida àquele que estava morto. Aí o apóstolo Paulo, que aprendeu muito bem sobre isso, escreve o seguinte: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, que é Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Olha só, por causa do pecado de Adão, eu e você estamos condenados a morrer, assim como ele. Deus, pela sua misericórdia, não o matou de imediato. Porque já tinha escrito um plano que o salário do pecado contra o Criador, o Rei do Universo, é a morte. Deus se obriga a praticar essa justiça, essa punição daqueles que se rebelam contra Ele. E todos nós nos rebelamos contra Deus, de alguma maneira. Então a gente carrega o quê? Uma herança de Adão, a morte. Então o funeral de alguém que está com a identidade em Adão é de dor intensa, de sofrimento e sem esperança. Mas aqueles que estão com a identidade em Cristo, aquele que nem se decompôs no túmulo, aqueles estão com esperança porque Cristo é o primeiro fruto da colheita, Ele ressuscitou primeiro, é a amostra para a gente de como Deus tem o poder sobre o corpo físico mortal. Então, isso, irmãos, nos impulsiona a viver uma vida que honre a Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida de santidade a Deus, uma vida para o seu reino, de serviço ao reino, em vez de nós sermos consumidos pelo medo da morte ou pela preocupação excessiva com os ritos finais. Inclusive, a gente estava falando aqui no início, né, Fabiola? Eu tinha até esquecido que eu ia pregar sobre isso. A gente precisa preservar isso na nossa mente para que na nossa passagem, se a gente tiver lustro para a passagem, a nossa passagem não vai estar mais sobre a maldição que estava em Adão, mas está sobre a identificação que está em Cristo, nosso Salvador. E aí dá esperança para nós, que mesmo que a gente se decompor, aquele que não se decompôs, ressuscitou. E a garantia da nossa ressurreição também. Então, a nossa identidade está na união com Jesus ressuscitado, ressurreto. E a gente deve refletir ao mundo essa convicção de que nós somos de Cristo e recebemos uma nova vida. E estamos numa sequência, Cristo ressuscitou primeiro e depois nós ressuscitaremos também. Deus removeu esse medo da maldição, da sentença de Adão.
Removeu. A gente não precisa mais ter esse medo. Deus removeu também a porta do túmulo. Deus removeu a pedra. O texto diz, no caminho, elas perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Os braços frágeis de três mulheres que estavam preocupadas com o tamanho da pedra, não precisaram remover aquilo que era impossível para elas. E Deus já removeu a pedra. Deus removeu a pedra para nós. Principalmente quanto ao maior problema que a gente vai enfrentar. Qual é o maior problema que alguém enfrenta, gente? Quem se arrisca aí? Está no contexto que eu estou dizendo. Qual é o maior problema que alguém vai enfrentar? Além de, sem ser o casamento, Paulo André. A morte. Acertou? Muito bom, Esther. Acertou. A morte é o maior problema, gente. A morte é um problemão para a gente. É um problemaço. Aí o texto diz assim, então, 1 Coríntios 15, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, ó morte, foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Morte, você perdeu. Isso que significa que Deus removeu o poder da morte sobre mim e sobre você. Ela não mais vai rir de mim e de você. E olha como que a gente entende isso. É muito contraditório você e eu acreditarmos na ressurreição de Cristo, no poder de Cristo para ressurgir, no poder de Deus para isso, e a gente não acreditar que as demais pedras que surgem no nosso caminho Deus não pode remover. Às vezes Deus permite pedra para a gente parar e aprender, refletir, ser disciplinado, mas existem pedras na nossa vida que a gente precisa confiar no poder de Deus, porque os meus braços e os seus braços são frágeis. Deus retirou a pedra. Outra coisa que Deus removeu foi o domínio do poder do pecado. O texto continua assim, de 1 Coríntios 15. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão que nos fere, e a lei é que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender. O que é aguilhão? Aguilhão é uma vara pontiaguda. Estava no Google, né? É gente estudiosa. Aguilhão é uma vara pontiaguda usada para picar, para cutucar um animal, para ele andar, para ele não parar, para guiar a tração, como bois. Então colocava o aguilhão junto com o jugo, né? Por exemplo, eu me lembro de uma vez que me chocou, quando eu era criança, um amigo meu tinha um cachorro muito grande. E aí a coleira do cachorro dele tinha umas pontas para o cachorro não puxar, porque quando o cachorro puxava, machucava ele. E aquilo eu me lembro disso que isso me chocou. Caramba, isso é cruel. O cachorro vai sentir dor. E o aguilhão da morte é para te causar dor. A morte é para te causar dor, para você ter medo dela, para você tentar correr dela, ela vai atrás. Aí existem os memes, né? Quando o Flamengo estava ganhando de todo mundo aí apareceu o meme, o Flamengo era como se fosse a morte batendo na porta do Fluminense, né Wagner? Batendo na porta do Fluminense como se fosse acabar com o Fluminense, né? Então, a picada do aguilhão causava dor, desconforto e forçava o animal a se mover para onde alguém queria levá-lo. Então, é uma metáfora que representa a força, que representa poder da dor de subjugar, de escravizar. Aí o pecado de Adão introduziu no mundo a morte, então é inevitável ela acontecer, é inevitável ela nos machucar,
Ela nos fere, nos lembra da transgressão que vai nos levar para o túmulo. Por que a gente morre? Porque o salário do pecado é a morte. Por que a gente não é eterno? Porque Deus precisa redefinir aquilo que era condenatório de pessoas que se rebelam contra Deus. Então, Paulo aponta para a força do pecado que é a lei. Olha o texto aqui, ó. O pecado é o aguilhão da morte, verso 56. A lei é o que torna o pecado mais forte. Se existe uma lei que determina o caráter de Deus, quando a gente depara com ela, eu não consigo ser semelhante a Deus, eu não consigo ser perfeito. Eu vou descumprir alguma coisa da lei, eu vou descumprir ela toda. Isso dá força para a lei e mostra que nós não conseguimos alcançar por nós mesmos a redenção e a perfeição. Então, o aguilhão da morte, que é o pecado, que fica nos cutucando e nos ferindo, nos machucando, quanto pessoas estão escravizadas por causa do pecado, ele é neutralizado em Cristo. É isso que o texto está dizendo, ó, graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente aprendeu aqui nesse quarto item que Deus removeu o domínio do pecado contra nós. O pecado agora não pode te levar para lá e para cá subjugado e escravizado. Se você crer em Jesus, você tem o Espírito Santo para te dar poder para vencer o domínio do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Deus removeu também, no quinto aqui, já estamos terminando, a nossa convivência pacífica com o pecado. Pecados de estimação, que eu quero dizer aqui. Eu não estou dizendo de acidentes que a gente comete. Pecados que a gente, deliberado, que a gente cuida dele de estimação. Vive nesse tipo de pecado. E na igreja de Corinto tinha um cara que estava morando, tendo relacionamento com a sua madrasta. E aí Paulo escreve para a igreja de Corinto: por que ninguém atuou quanto a isso? Por que vocês estão achando bonitinho e não mexendo com isso? Olha o que Paulo escreve: não é nada bom vocês se orgulharem disso? Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, e que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Igreja, em outras palavras, Cristo foi sacrificado. E você, igreja, está tolerando gente vivendo de uma maneira escandalosa no pecado e se achando que está tudo bem? Aí o verso 8. Celebremos então a festa não com pão velho, fermentado com maldade, com perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade sem nenhum fermento. É uma metáfora aqui, uma comparação de uma massa quando gera fermento, ela fica contaminada, né? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, por que Cristo foi sacrificado? Porque Deus morreu. O objetivo de Deus é remover a convivência nossa com o pecado e achando com naturalidade que está tudo bem. Porque fulano, coitadinho, vamos entender. Não. O Cristo sacrificado e ressuscitado é para eu e você nunca ficarmos confortáveis com o pecado. Nunca ficarmos tranquilos com o pecado. Nunca pecar com tranquilidade. Quando a gente entende que Deus morreu, que o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu no meu lugar, agora eu tenho o direito da ressurreição, porque eu creio. Se eu continuo pecando deliberadamente, cuidando do meu pecadinho, ou do meu pecadão, conforme a gente chama, mas qualquer tipo de pecado é uma ofensa enorme que merece morte a Deus, de Deus sobre nós. Tem um texto de Hebreus capítulo 6 que diz assim, ó, tem gente que já recebeu o Evangelho, foi iluminado, experimentou presentes espirituais de Deus,
tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus, viram que há poderes no mundo por vir, mas se desviaram. Se desviaram por quê? Cuidando do pecado e convivendo pacificamente com o pecado. Não importa mais o que Cristo foi sacrificado. Aí o que o texto diz, Hebreus capítulo 6, verso 6? É impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Pois quando rejeitam o Filho de Deus, voltaram a pregá-lo na cruz, expondo Cristo à vergonha pública. Isso é muito sério. Quem não reconhece Cristo sacrificado, o Cordeiro Pascal, e alimenta uma convivência pacífica com atitudes pecaminosas, não sofre porque está pecando. Cristo, o Cordeiro Pascal sacrificado, é para que eu e você, quando pecarmos, a gente chorar e lamentar e querer se limpar imediatamente. E não viver amigo da prática pecaminosa. Significa que está sem arrependimento, está sacrificando Cristo de volta na cruz. Mas Deus removeu a convivência pacífica nossa com o pecado. Por quê? Aqueles que olham para Jesus ensanguentado, torturado e crucificado, e de fato têm temor, que significa respeito e admiração, não pecam confortavelmente, pecam desconfortavelmente. E logo querem se limpar. Sexto, Deus removeu o medo do transcendente. O que é transcendente? Aquilo que passa a nossa esfera de entendimento, o que os nossos olhos não conseguem ver nem captar. O texto diz, quando elas entraram no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito, ficaram assustadas. Mas ele disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde foi colocado o seu corpo. Ou seja, nós não podemos ficar reféns do que apenas os olhos veem. Elas não viram Jesus ressuscitado. Eu e você não estamos vendo Jesus ressuscitado. Mas aqueles que viram, Jesus disse isso para, se eu não me engano, Tomé, me ajudem aí. Tomé, quando Jesus entra na casa e se apresenta e pede um pedaço de pão para comer, Jesus ressuscitado pede um pedaço de pão para comer e deixa Tomé tocar na cicatriz da crucificação, ele fala assim, Tomé, você viu e creu, foi preciso você ver para crer. Eu também faria a mesma coisa que Tomé, tá? Mesma coisa eu faria. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus está nos chamando para não ser refém daquilo dos seus olhos, só acredita naquilo que vê. Porque nossos olhos são carnais. Os nossos olhos não conseguem enxergar muitas coisas e muitas vezes a gente precisa pedir a Deus, Senhor, apure o meu olhar para eu enxergar aquilo que eu não estou conseguindo ver. Me lembrei de Eliseu. Eliseu, Samaria cercada, Eliseu era o profeta, acho que é Samaria. E o seu servo falou, Senhor, o exército da Síria cercou tudo isso aqui, milhares de homens. E Eliseu tranquilão. Aí Eliseu falou assim, Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele veja. Eliseu não precisava ver, ele só pediu para abrir os olhos de Geazi. E quando Geazi olhou, pôde contemplar o sobrenatural, milhares de anjos naquele lugar, gerando proteção. Então, não podemos ficar refém apenas do que os nossos olhos veem. Significa olhar espiritual, irmãos. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e muitas vezes a gente age e vive como se Jesus estivesse morto. Muitas vezes a gente toca a semana como se Jesus estivesse morto. Ele não está lá, já ressuscitou. E sétimo, último, Deus removeu a culpa que gera inimizade com Deus. Vamos supor que eu e você
Vacilamos pra caramba essa semana. Pecamos. E estamos envergonhados diante de Deus. Pedro negou a Jesus no segundo canto do galo, que é a trombetinha do soldado romano. Não conheço Jesus, não sei quem é. O texto diz que ele praguejou, ele xingou lá quem estava insistindo. Todos eles, os 12, saíram correndo e abandonaram Jesus, mas o profeta já tinha dito, Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas o abandonarão. Jesus falou na ceia, todos vocês vão me abandonar, mas eu vou atrás de vocês. Olha o texto que diz Jesus. Agora vão, o anjo, né? Eu entendo que é o anjo. Vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que vacilou feio. Incluindo Pedro, que eu olhei nos olhos enquanto depois que ele me negou, se não me engano é Lucas ou Mateus cita esse detalhe, que Jesus olhou de longe, quando ele tinha acabado de negar a terceira vez, diga que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá como ele lhes disse. Aí as mulheres trêmulas e desnorteadas fugiram do túmulo e não disseram coisa nenhuma a ninguém, estavam assustadas demais. Depois da ressurreição, os vacilões, os que negaram, os que correram, os que foram covardes, porque são frágeis, não tinha capacidade para enfrentar, tomar o cálice de Jesus. Jesus não guardou rancor, ressentimento. Digam lá aos discípulos, incluindo Pedro. Não acabou a esperança para ele de relacionamento comigo. O sentimento de culpa gera inimizade. Toda vez que eu e você nos sentimos culpados por um pecado que a gente cometeu, a primeira reação que a gente toma é afastar da amizade com Deus. Porque a culpa acusa. Jesus está nos ensinando que ele não tem ressentimento e está disposto a se reencontrar comigo e com você, independente do seu pecado. Daí a gente aprendeu 7 obstáculos que Jesus removeu e muitos não percebem. Existe algum obstáculo que Jesus removeu e você não percebeu? Deus removeu a dependência do tradicionalismo e fanatismo religioso. Então Deus nos chama para coragem, para sinceridade. Ama a lei de Deus, seja sincero, tenha coragem de se posicionar diante de fanáticos religiosos vorazes, diante daqueles que oprimem pessoas. Tenha coragem. Há muitos lugares, eu lamento, muitos lugares chamados de igreja, que a pessoa já não se vê mais lá, porque sabe que está sofrendo abuso espiritual, mas não sai por causa de medo. Não toma decisão porque tem medo. Tem gente indo para terapia ou para psiquiatria por causa de ambientes de tradicionalismo e fanatismo religioso que cria uma porção de regras torturantes e manipuladoras. Tenhamos coragem e sinceridade de nos posicionar na semelhança de Jesus. Agora a sua identidade não é mais em Adão. O dia que eu e você formos partir, já pensou, na véspera, se você tiver racional, caramba, eu não estou mais condenado no pecado de Adão. Eu agora sei que eu vou ter uma passagem, mas eu vou ressuscitar porque agora a minha identidade está no Cristo ressurreto que não se decompôs num túmulo. Isso é sensacional. Não há pedra que o Senhor não possa remover diante da sua fragilidade. A sua fragilidade e a minha diante a morte é total. Mas a sua fragilidade também, a minha, é diante de várias coisas que acontecem na nossa vida e eu e você precisamos acreditar no poder de Deus, que Ele pode fazer. Não há domínio do pecado, você não precisa mais ter um pecado
dizer que eu não consigo me livrar desse tipo de pecado. A liberdade foi conquistada em Jesus, porque o aguilhão da morte que te cutuca aí dizendo, você é pecador, você vai ser guiado por onde eu desejar você ir, você não vai conseguir se libertar desse tipo de pecado, o aguilhão vai estar tenta conduzir pessoas à condenação eterna. Eu conheci pessoas assim, eu já perdi minha salvação, eu não vou conseguir, eu conversei já com pessoas assim, eu não consigo me livrar disso. Não, o aguilhão da morte está derrotado em Cristo. Creia no Cristo ressuscitado, creia no poder de Deus para se livrar dessa dependência pecaminosa. Não tenha medo do transcendente, os seus olhos enxergam a cadeira. Mas Jesus ressuscitou, está vivo e dominando e sentado num trono. E não sinta culpa que te distancia de Deus. Jesus está à disposição para te receber sem guardar ressentimento. Qual é o obstáculo que Deus removeu e muitos não perceberam que você possa ter se identificado, ou quem vai ouvir essa mensagem possa ter se identificado? Curva sua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado pela vitória. Obrigado por ter removido diversos obstáculos. Obrigado, Senhor, que o Evangelho é poder de Deus e não só teoria. Obrigado que o Evangelho é liberdade. Não liberdade em relação ao nosso coração pecaminoso, mas liberdade porque, ao invés do pecado nos conduzir e nos torturar, nós temos um Cristo vivo que nos dá poder sobre o pecado. Graças a Deus pela vitória de Jesus. Porventura, Senhor, se alguém se identificou em algum item, ou se todos aqui estão cientes de que o Senhor já removeu, Senhor, nos leva a lugares, nos leva a posições espirituais de poder, de liberdade, de serviço, de autoridade, para a gente te honrar cada vez mais em obediência, em serviço sacrificial e liberdade no Senhor. Liberte aqueles que possam estar escravizados pelo aguilhão da morte, cutucados, machucados, trazendo sobre si marcas do pecado, marcas de tomar decisões inconsequentes ou do seu coração pecaminoso sem consultar o Senhor. Deus, liberta essa pessoa, cura suas feridas e receba diante do trono da graça, Senhor. Obrigado por ter eliminado a inimizade que havia entre nós e o Pai. Obrigado por ser o nosso mediador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Cristo, a nossa Páscoa. Obrigado por não nos deixar viver pacificamente com o pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aguardamos o Senhor voltar e queremos viver no seu reino, longe, totalmente longe de qualquer tentação pecaminosa, Senhor. Muito obrigado por isso. Continue nos conduzindo ao que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a cruz eu vou, sem sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai.
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado